O amor de Deus tão grande por mim, também nunca conseguirei expressar o que só sei sentir. Ele não só me salvou, mas foi além e me amou, e ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que falar? Como me expressar? Se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Teu amor me trouxe a vida, que vida, vida. Teu amor me trouxe a vida, e que vida. Não só me salvou, mas foi além e me amou, e ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que falar? Como me expressar? Se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida, e que vida, vida. Teu amor me trouxe a vida, e que vida, vida. Teu amor me trouxe a vida, e que vida. Teu amor me trouxe a vida. Gente, você está no canal da família Doni. Para quem não conhece, a Doni Digital Music é um selo digital, trabalha também com marketing digital, link vídeo.
a Igreja de Cristo em Apodi convida a todos para acompanharem, a partir de agora, a live do culto do Departamento de Obreiras. Teremos louvores, orações, a ministração da palavra e muita edificação. Compartilhe essa live e vamos juntos divulgar a mensagem da salvação. A Igreja de Cristo no mundo é farol que alumia as nações, revelando amor profundo que salva os homens das vis ilusões. Batalham em avante bem forte, sustentando a batalha do bem. Saúde, amada igreja e os que estão em casa, pela live, em nome de Jesus. Vamos começar mais um culto, para a glória de Deus. Você que está em casa, fique de pé juntamente conosco e vamos estar iniciando a reunião nesta noite com uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, estamos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Papai, estamos aqui para Te dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Vem ser conosco, ó Deus, nos ajuda, ó Pai querido, em tudo o que nós formos fazer neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, habite em nós para que assim seja feita a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Pai querido, que nós desapareça, que Teu Espírito apareça neste lugar, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, visita também os corações nos lares, ó Pai querido, que está ouvindo, meu Senhor amado, e que está conosco nesta noite, nesta live, que os corações dessas pessoas fiquem abertos e atentos para ouvir, ó Deus, a Tua mensagem nesta noite. Pai querido, nos abençoe, e tudo que nós formos fazermos aqui, recebe como um cheiro suave a Tua narina, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, vem ser conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Convoco a irmã Gil para estar entoando os 2 hinos congregacionais. Logo em seguida, a nossa irmã Sabrina vai trazer a leitura bíblica e a mesma vai estar orando. Minha saudação nesta noite é no nome de Jesus. Aos que estão aqui e aos que estão nos acompanhando nos seus lares. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Vamos iniciar com o 25 da harpa. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão.
salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Ainda na harpa, o 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze seu eterno amor. Amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Salmo 146. Salmos, no livro de Salmos 146. Que diz assim: Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Jesus, mais uma oportunidade. Eu te agradeço, meu Pai, porque mais um dia o Senhor tem derramado a tua graça sobre nós. Eu agradeço, Papai, por essa palavra lida. Louvado seja o teu santo nome, que essa palavra fique guardada em nossa mente e coração. Essa palavra de fé, Paizinho, essa palavra de esperança, porque tu és o Deus que não desampara jamais
os teus filhos, seja lá qual for o vale, seja lá qual for o deserto que estejam passando. Tu és o Deus que passa com cada um dos teus filhos. E és tão maravilhoso que ainda nos deixou a tua palavra para que pudéssemos nos guiar e para que assim pudéssemos aprender o que o Senhor quer para cada um das nossas vidas. E eu louvo o teu santo nome e te peço, meu Pai, que nos ajude a viver a tua palavra verdadeiramente. Amém. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. E agora vai estar com a oportunidade de trazer o seu louvor a nossa irmã Cláudia. Aleluias. Em seguida, a nossa irmã Keila também vai estar trazendo o seu louvor no altar do Senhor, para a glória de Deus. E vocês aí em casa louvem ao Senhor. Adore o nome do Senhor. Aleluias. Santo e poderoso é o nome dEle. Amém. Temos o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glórias a Deus. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixa tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho? Como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam,
Às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. É muito fácil adorar quando está tudo bem. É muito fácil adorar quando você tem tudo que você precisa. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos adorar em todo o tempo. Independente das circunstâncias, independente da situação. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aí se conhece o verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Também tenho o prazer de saudar a todos nessa noite, no nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor porque, mais uma vez, Ele nos permitiu estar aqui na sua casa para bendizer, para exaltar o seu nome. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas,
nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, aleluia. Tu nos sondas, Senhor, e tu nos conheces. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Só a tua paz, Senhor, me enche em si. É, Jesus, me enchem da tua paz. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Vamos continuar adorando ao Senhor. E agora está com a oportunidade a nossa irmã Tafne, vai estar adorando ao Senhor. Logo em seguida, a nossa irmã Maria Helena já está com a oportunidade de estar trazendo a reflexão nesta noite aos nossos corações. E a mesma vai estar orando. Após Maria Helena, o irmão Adriano vai estar orando, encerrando o trabalho desta noite. Eu saudo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor.
porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz para clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glória, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagres acontecer. E hoje o pastor dessa igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, e toda a igreja fé, e toda a igreja em oração prossegue prudente, em consagração marcham para frente. A igreja que ora vai morar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus, que estão nos ouvindo pela live. E o Senhor nos conceda uma palavra para o nosso coração. Antes da ministração da palavra, que está no Evangelho de Mateus, nós vamos também louvar o Senhor com ele. Vivo para Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Eu busco a Deus e vivo só na dependência dEle. Eu faço tudo para agradar a Ele. Sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão, e eu escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, dei de presente para ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim.
minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. Minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Sou dele, vivo para Ele, sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Mas o dono do universo mora em mim. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos começar com o versículo de número 31. Eu vou ler alguns versículos salteados, porque a leitura é um pouco extensa, está nos 2 capítulos seguintes, então. Vamos começar com o versículo 31. Então Jesus disse: todos vós esta noite se escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro, respondendo, ao verso 33, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus chegou no lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, era João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença nessa noite, a Tua presença fartura de alegria, Senhor. Queremos te agradecer pelos louvores que já foram entoados, no Teu nome, e te pedir agora, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Tu sabes a nossa condição, Senhor, de dependência. Tu sabes que somos limitados em nós mesmos, que não temos o conhecimento, Senhor, e a sabedoria, Deus amado, necessária, Pai. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que revela, é aquele que nos dá, meu Senhor amado, a condição, Deus, de revelar a Tua vontade aos nossos corações, aos corações daqueles que nos escutam nesta noite. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Temos esta convicção, esta consciência de que sem Ti nada podemos fazer. Fala conosco, nos ajuda a aprender as lições que o Teu Espírito quer nos ensinar nesta noite. Eu sei que Pedro não passou por todo esse processo em vão, Senhor. Eu sei que o Senhor não estava ensinando só a Pedro, o Senhor estava também ensinando a nós. E viemos muitos anos depois, mas o Senhor já sabia que estaríamos aqui nesta noite, Senhor, e estaríamos meditando sobre esta palavra. Ó Espírito Santo de Deus, seja misericordioso e fala ao nosso coração. Perdoa as nossas falhas, no nome de Jesus, é por quem nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, a gente ficou, desde o mês passado, tratando de vigilância, falando sobre esse assunto.
E ainda vamos continuar falando, né, nesse mês de setembro. Mas hoje, nós saímos um pouco da sequência para mostrar de forma prática, na vida de um discípulo, o que a falta de vigilância pode fazer. Pedro, João e Tiago eram os discípulos mais achegados a Jesus. Todos nós aqui somos conscientes de que Jesus não faz acepção de pessoas. Mas se você prestar atenção, em muitos episódios da Bíblia, Jesus só estava com esses 3 discípulos. No Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Lázaro e muitos outros. Nesse episódio aqui, Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, nesse lugar que é denominado Getsemane, Jardim do Getsemane. Ele chegou com todos os seus discípulos. Ele tinha acabado de participar da ceia, tinha dado as últimas instruções, ele estava, digamos assim, a poucas horas de ser preso. Ele revelou, não diretamente, mas indiretamente, ele revelou quem era o traidor. E eu digo indiretamente porque os discípulos não se aperceberam. Ele disse: aquele que mete a mão no prato comigo, que a quem eu der o bocado molhado, é esse que vai me trair. Mas quando Judas sai apressadamente, depois que come o bocado molhado, os discípulos pensaram que ele tinha de comprar alguma coisa, porque ele era o responsável pelo dinheiro, era o tesoureiro. Jesus tinha algumas mulheres ricas, no capítulo 8 de Lucas você vai encontrar isso. Jesus tinha algumas mulheres ricas, umas que foram curadas, Maria Madalena, que foi expulsa 7 demônios, que o ajudavam financeiramente. Era uma forma de manter o ministério. A maioria dos discípulos não trabalhavam. Eles viviam 24 horas ao redor de Jesus. Jesus também, o trabalho de Jesus também era esse, era pregar, ensinar, orar. Ele não se dedicava a uma profissão secular. Então, precisava de sustento. A obra precisava de sustento. E essas mulheres, Deus levantou essas mulheres ricas, para dar ofertas e sustentar esse ministério, que não era muito dispendioso. A comida de Jesus era simples, era pão, era peixe, não andava de carro, andava a pé. O dinheiro era tão suficiente que Judas ainda roubava metade. Ainda metia a mão na bolsa e carregava um bocado. Mas o que acontece? A Bíblia diz que depois da ceia, depois de Jesus revelar o traidor, ele canta um hino. É o único lugar da Bíblia, e a única vez que você encontra Jesus cantando. E a gente acha importante esse registro, porque Jesus sabia exatamente para onde estava indo e o que ele estava aguardando. E aí ele vai e canta. Você não vai encontrar ele cantando em nenhuma outra situação. Mas aí aqui ele cantou um hino e foi direto para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, para quem visitou Israel como eu, hoje está dividido. Os 2 jardins, os 2 lugares onde Jesus foi nessa noite. Você desce do pico do monte, uma estradinha de paralelepípedo. Aí de um lado tem o Jardim das Oliveiras, do outro lado tem o outro jardim. Esse é muro, de um lado e do outro. Você passa portão, sai de um portão, e atravessa a estradinha que é estreita, entra no outro portão e aí está o outro jardim. Nesse primeiro jardim, no tempo de Jesus, ele não era só um plantio de oliveiras. Ele era também um lugar onde se fazia azeite. Tinha uma prensa e era um lugar onde as azeitonas eram prensadas e se tirava o azeite. Então, Jesus chega com todos os seus discípulos ali. Mas a Bíblia diz que Jesus deixa uma parte deles ali e vai só com 3 para o outro lado. Naquele tempo não tinha estrada, não tinha muro. Hoje eles fizeram isso para fazer a divisão dos 2 lugares. Aí Jesus atravessa uma certa distância e vai com os 3. E naquele lugar onde Jesus foi para orar com os 3 discípulos, existe uma única oliveira do tempo de Jesus. Eles realmente resistem, porque ela tem mais de 2000 anos.
Quando Tito invadiu Jerusalém, todas as árvores grandes e frondosas foram cortadas. Mas Jesus deixou aquela, Deus permitiu que aquela ficasse. Eu não posso afirmar que Jesus orou exatamente debaixo daquela oliveira, mas daquelas oliveiras que existiam no jardim naquele tempo, naquele lugar, Deus preservou aquela como testemunho. Né? As outras são todas oliveiras novas. Tem delas que não passam de 3 metros. Você pode alcançar facilmente os galhos mais baixos e tirar as folhas que quiser. Mas essa não tem de alcance, ela está protegida por um cercado de ferro, e ela é tão alta que mesmo que não tivesse cercado, ninguém conseguia alcançar nenhuma das suas folhas. Né? E foi feito isso porque ela estava sendo depedrada. O povo é muito supersticioso, então as pessoas iam lá e carregavam as folhas das oliveiras. Ora, do outro, que é bem nova as oliveiras, eles estão carregando, imagine, dessa que eles sabem que é do tempo de Jesus. O que acontece? Jesus chega com os 3 ali e diz assim: eu quero que vocês fiquem aqui comigo para vigiar e orar. Irmãos, quando você está passando por uma situação muito difícil, como essa que Jesus estava passando, a alma angustiada até a morte, você nunca quer ficar sozinho, você sempre quer ter alguém ali do seu lado para lhe ajudar. Jesus era humano e ele sentiu essa mesma necessidade de alguém ficar do lado dele para orar e vigiar com ele. E a Bíblia diz que ele convocou os 3 para isso, Pedro, Tiago e João. E ele foi um pouquinho, 1 metro, 2 metros na frente. Mas disse: vocês fiquem aqui e orem e vigiem comigo. Mas Jesus começou a orar lá e eles começaram a dormir, cara. Às vezes a gente nunca sabe a hora que a dificuldade vai chegar, a hora que a treva espiritual vai nos atacar, né? Aí a gente às vezes se descuida, porque a gente pensa que as coisas não vão acontecer, ao contrário do que a gente está esperando. Jesus tinha convicção de tudo que ia acontecer, ele sabia, né? Por isso ele convoca. Mas os discípulos não sabiam, eles não eram oniscientes. E aí o que acontece? Vamos deixar Jesus orando e vamos dormir. E a Bíblia diz que eles dormiram porque os olhos deles estavam pesados. Sabe o que era? A situação de opressão. Era a hora do... Jesus disse: essa é a hora do príncipe deste mundo, é a hora das trevas. Então havia uma opressão maligna muito grande. Havia uma situação espiritual muito ruim. E eles ficaram sem ação para orar, para vigiar. Começaram a dormir. Tem hora assim que você se ajoelha para orar, pega no sono? A gente já viu várias histórias dessas engraçadas. Mas acontece com a gente também. Davi conta que quando era rapazinho, eles passavam o dia trabalhando no pesado, quebrando pedra, mas não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com a situação espiritual mesmo. E ele disse que se ajoelhou para orar, pegou no sono. E a mãe dele percebeu. Quando todo mundo terminou, começaram a cantar lá na frente, ele continuou deitado. E a mãe dele foi lá, puxou na orelha e disse: você está dormindo, cara? E aí não tem como você disfarçar, está dormindo mesmo. Mas isso acontece. Por quê? Porque Jesus disse que a carne é fraca. Quem é que está pronto para orar, para vigiar? É o espírito. Mas a carne não está pronta para dormir. Né? A carne está pronta para negligenciar. Ela nunca está pronta para orar, nem para vigiar. Aí Jesus disse: fiquem aqui, mas orem. Ele disse: fiquem aqui, durmam que eu vou orar. Não, ele disse: fiquem aqui, mas durmam, mas orem e vigiem comigo. Só que quando Jesus voltou, encontrou dormindo. Aí o que é que Jesus diz? Por que é que vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo? A queda de Pedro começou aqui, com a falta de vigilância. O primeiro passo não foi não vigiar. O primeiro passo foi não atentar para o aviso que Jesus disse. Antes de sair para o monte, o que é que Jesus disse? Essa noite ferirão o pastor, e
todas as ovelhas serão dispersas. Qual foi a resposta de Pedro? Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Mas Jesus já tinha dito que todos iam deixar, então eu mesmo. É aquele costume que a gente tem de duvidar. Não vigia, não ora, porque a gente duvida da palavra. Aí disse, essa noite vão ferir o pastor, todas as ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro disse, ó, pode acontecer com todos esses aí, mas comigo não. Todos esses podem te abandonarem, todos esses podem te deixarem, mas eu não te abandonarei. Aí foi mais ousado ainda, se for necessário morrer contigo, eu vou morrer. Eu morro, estou pronto para morrer. Não estava pronto para nada, estava pronto para negar, para correr. Sabe o que é isso? É confiança demasiada na carne. É deixar de confiar em Deus para confiar em si mesmo. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Porque nós não sabemos, irmão, do que realmente somos capazes. Está aí essa pandemia para mostrar isso, escancaradamente. Às vezes a gente pensa que isso não tem um sentido maior. Tem sim. Porque a gente com o microfone na mão tem a fé do mundo todo. Mas basta um negócio desse para a gente ficar acuado dentro de casa, né? E mostrando realmente em quem é que a gente confia, em quem é que a gente não confia. Eu vou dizer aqui escancarado, sabe por quê? Porque eu não tenho papa na língua, nem tenho medo dessas coisas. Nós temos uma governadora que é o demônio, é um instrumento de Satanás. Mas as pessoas estão mais inclinadas a obedecer às instruções desse instrumento do Satanás do que obedecer a Deus. Do que exercer uma fé em Deus. E o que mais me dói é usar isso como desculpa. Não, nós estamos obedecendo ao governador. Vocês estão obedecendo a uma serva de Satanás. Uma pessoa que foi levantada como um instrumento do cão, do mal. Ela pode ser o que for. Mas antes dela ser qualquer coisa, ela está sendo um instrumento nas mãos do inimigo. Eu respeito a autoridade, mas eu não encubro e nem nego que a autoridade é, no sentido espiritual. É um instrumento de Deus? Não, ela é um instrumento nas mãos de Satanás. E está provando isso para todo mundo ver. Mas eu prefiro obedecer a ela e dizer que eu estou obedecendo a autoridade. Sabe qual é a autoridade que a gente tem que obedecer mesmo? É a Deus. Pedro disse isso na cara do Sinédrio. É preferível. Discutam vocês mesmos. Meditem vocês mesmos. Me digam se a gente precisa obedecer primeiro a Deus ou é aos homens. A quem é que a gente deve obedecer de verdade? É aos homens ou é a Deus? Aí Pedro disse, eu não posso deixar de falar do meu Senhor, daquilo que eu tenho visto e ouvido, eu tenho que anunciar. Se as autoridades estão mandando eu me calar, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. É peia, é cadeia, levo, mas falo. Porque eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a homens. Mas nessa pandemia muita gente preferiu obedecer. Foi nem a homem, foi a mulher. Quer dizer que a mulher é homem, né? Todo mundo sabe o que ela é. A mulher metida a homem. Mas não é homem, é mulher. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Se eu tiver que ir para a cadeia por causa disso, eu vou tranquila, viu? Pelo menos vou comer as custas dela. Não tenho problema com isso, não. Mas não tenho mesmo, Deus sabe. A minha questão aqui é abrir os nossos olhos espirituais. Como Deus, como Jesus, o Espírito Santo, abriu os de Pedro. Mas a gente parece que não quer ver, não quer enxergar. Você vai olhar que a postura de Pedro era uma, antes de ter os olhos espirituais abertos, antes do Pentecostes, antes de ser cheio do Espírito Santo. E depois que foi cheio, era outra. Pedro nega Jesus diante de uma criada, fica se tremendo, até blasfema. Mas você vê diante de um Senado, de um Sinédrio, todinho, de todas as autoridades, ele dizendo isso, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então a falta de vigilância levou Pedro a não crer
na palavra de Jesus. Eu disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Como é que Jesus pode dizer para mim que uma coisa vai acontecer e eu dizer na cara dele que não vai? É complicado, irmão. Se ele disse que vai, vai, acabou. Se ele disse que não vai, não vai. A gente tem que decidir o que é que a gente crê, a quem é que a gente obedece, a quem é que a gente segue, que fé é a nossa. A gente tem que ter essa decisão. E aí, a primeira falta de vigilância de Pedro é manifestada aqui, quando ele não acredita, quando ele não dá crédito à advertência de Jesus. Aí a segunda é, quando Jesus é preso no Getsêmani. Nem todos os evangelhos resistem a isso, mas tem um evangelho que resiste. Pedro pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Quer dizer, negou com atitude, negou com ação. Jesus não tinha mandado ele fazer aquilo. Aquilo não era uma atitude de discípulo. Jesus já tinha dito para eles, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus já tinha dito para ele, quando ele fez isso, Jesus disse para ele, mete a tua bainha, a tua espada na bainha. Por quê? Porque se eu não quisesse passar por esse momento, eu pediria a meu pai uma legião de 12 mil anjos, e eles estariam aqui, para me livrar de 200 soldados, que não era nada. Ora, um anjo só destruiu 185 mil, imagine uma legião de 12. Mas Jesus disse, eu vim para isso. Ninguém está tirando minha vida, não, eu estou dando, eu estou entregando por amor de vocês. Então Jesus já tinha advertido a Pedro, quando ensinou no Sermão do Monte, se alguém te bater na face, oferece a outra. Se alguém quiser caminhar 1 milha, vai 2. Se alguém quiser tirar a capa, tira a túnica também. Jesus não tinha dito a ele que metesse a espada, que revidasse, que pagasse na mesma moeda. Então, ele negou a Jesus com atitude. Depois, ele negou a Jesus também com ação. Começou a segui-lo de longe. Quando Jesus é preso, e aí todos os discípulos são dispersos, como ele disse, vão ferir as ovelhas, vão ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos os discípulos correram, e Pedro correu também na hora. E começou a seguir de longe. É um perigo grande quando a gente começa a seguir Jesus de longe. Jesus a gente tem que seguir de bem pertinho. Esse foi o terceiro erro de Pedro, que a falta de vigilância causou. Começou a seguir Jesus de longe. Mas ele era alguém que era sincero. Quando ele disse que estava disposto a morrer por Jesus, ele realmente sentia aquilo. Só que sentimento sem atitude, sem ação, intenção sem ação. Ele tinha realmente essa intenção. Mas quantas boas intenções a gente não tem e não faz? Diz alguém que de boas intenções a estrada do inferno está pavimentada. Porque Jesus não está interessado só nas boas intenções, mas nas ações provocadas pelas boas intenções. Pedro teve a boa intenção, mas não teve a ação. Aí ele começa a seguir Jesus de longe. Ele chega lá pelo pátio, fica por lá, é tempo de frio, alguém acende uma fogueira, ele fica se esquentando por ali, procurando saber notícia, como é que Jesus está, interrogatório e tal. E aí chegou uma criada e diz, você andava com ele. Isso é conversa, eu não conheço esse homem, eu nunca vi, sei nem quem é. Chegou outro e diz, você andava com ele, você desparece. Se eu falar, te denuncia. Aí Pedro disse, eu não conheço. Ele começou a praguejar, começou a blasfemar. Da terceira vez ele começa a praguejar. E aí o que acontece? O galo canta. E quando o galo cantou, ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Sabe o que salvou Pedro? Foi o olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro caiu em si. E a Bíblia diz que saindo dali, ele chorou amargamente.
Ele saiu dali reconhecendo. Jesus tinha razão. Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Ele sabia que eu ia negar. Ele sabia que o galo ia cantar. Depois que eu negasse 3 vezes. Ele sabia de tudo. Dizem que quando Jesus chega no capítulo 21 de João e pergunta 3 vezes a Pedro, que se encontra com Pedro na praia: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Diz que isso corresponde às 3 negações, né, que ele fez diante do servo, do sumo sacerdote e de uma criada. Irmãos, a gente nunca sabe do que é capaz até chegar o momento. Eu tive lendo há alguns anos atrás um livro do pastor Richard Humber, quando ele esteve, acho que foi 12 anos preso na cadeia comunista. E ele conta coisas absurdas, coisas horripilantes. E a gente fica pensando assim: se fosse eu, como será que eu reagiria? Quando Che Guevara ganhou a Revolução Cuba para Fidel Castro, né? Junto com Fidel Castro, mas ele foi digamos assim, ele foi o pivô, o líder da Revolução. Ele mandou colocar no paredão famílias, centenas de famílias de pastores. Ele não botava no paredão só o pastor, não. Ele botava o pastor, a mulher e os filhos, fosse quanto fosse. Queria acabar com a raça toda. Foram centenas de famílias, de pastores, com a família inteira, que foram para o paredão e morreram por amor a Cristo. Eu não sei dizer se alguns ali negaram, amarelaram, mas a grande maioria morreu confessando Jesus. Mas tem uma coisa que o pastor Richard Humber conta, que a gente fica... Eu acho que naquela história dos heróis da fé, eu acredito que me parece que tem também esse fato. Diz que uma mulher, né, pegaram o filhinho dela de 6 meses para obrigá-la a negar Jesus. E ela disse que não ia negar. E eles jogaram o menino na parede e os miolos saltaram para todos os cantos. Ela não negou, mas ela saiu dali louca. Ela ficou louca, mas ela não negou a Cristo. Então, às vezes, é um preço muito alto. Porque você diz assim: você pode fazer comigo o que quiser, mas você não quer que toque os seus filhos. Essa aqui é a grande verdade. Uma mãe é capaz de morrer, de fazer qualquer coisa para salvar o filho. E está nas suas mãos a possibilidade de você salvar. Porque ele está dizendo: olha, basta você negar. Então, eu digo aqui nessa noite, para a gente refletir. Será que dá para a gente dizer: eu não negaria? A nossa intenção é essa, é não negar. É ver os miolos do menino saltar na parede e a gente ficar firme na fé. Mas a gente não sabe como é que vai reagir. E não adianta estar dizendo: porque era meu filho, eu tinha que salvar. Não. A questão aqui não é salvar o filho, a questão aqui é não negar a Jesus. É não negar a fé. E vou dizer uma coisa para você: não negar a fé custa preço. E às vezes o preço pode ser muito, muito, muito alto. Muito alto. E eu creio que Deus está nos preparando para isso. Jesus disse: quem não amar a mim mais do que a pai, mais do que a mãe, mais do que a filhos, o que acontece? Não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você não amar seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, não. Jesus está dizendo que o amor dele tem que estar acima de tudo isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus deu a vida dele por nós. E todos nós sabemos aqui o que é que significa a morte de cruz. Eu não vou nem falar, porque não dá tempo. Todos nós aqui sabemos o que significava morrer da situação que Jesus morreu. Eu vendi um livro, acho que não tenho mais, mas a crucificação de Cristo do ponto de vista de um médico. Mas todo mundo que lê esse livro fica abismado com a revelação e a descrição que esse médico faz da crucificação. É terrível. Jesus sofreu tudo isso por mim e por você. E olhe que a gente era miserável pecador. Aí por que a gente acha que não pode sofrer nada por amor a Cristo?
nada para retribuir, nada para demonstrar esse amor, nada para mostrar que a nossa fé realmente é uma fé, não é uma fé de araque, é uma fé de verdade, é uma fé que está firmada em Deus e na sua palavra. Eu vou dizer para as irmãs e para os irmãos e para todos que estão me escutando nessa noite, se prepare. Se você está achando que isso que aconteceu aqui, que está acontecendo nos nossos dias, é uma prova de fé, eu concordo, mas vem provas muito maiores do que essa. E se você não é capaz de passar por essa, não vai passar pelas outras. Porque a nossa fé é fortalecida à medida que a gente vai vencendo de prova em prova. Cada prova que a gente passa nos torna mais fortes. Torna a nossa fé mais forte. E Deus está nos preparando. Isso aqui que a gente está passando é um café pequeno. Coisas maiores virão. Não sou agoureira, nem sou profeta de desastre, de calamidade, não. Eu sou uma profeta da palavra de Deus. E o que eu leio na Bíblia é que as coisas só vão piorando no tempo do fim. Se eu acredito que estou no tempo do fim, se eu acredito que estou próximo do arrebatamento, eu não posso pensar outra coisa. Não posso pregar outra coisa, não posso esperar outra coisa. Muitos cristãos preservaram a sua fé, pagando com a sua vida. Pagando com a vida dos seus familiares. Por que a gente é tão bonitinho, tão engraçadinho, que não vai passar por nada? Por quê? É hora da gente acordar, é hora da gente despertar, e é hora da gente mostrar que o nosso amor por Cristo é verdadeiro, que a nossa fé é de verdade, que a gente está enquadrado no Salmo 46, a terra se muda, se balança, cai, mas eu não temo, porque o Senhor dos exércitos está comigo, Deus de Jacó é o meu refúgio. Ainda que a terra se mude por meio dos mares, ainda que os rios tumultem, espumejem, ainda que a cidade seja abalada, nós não temeremos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isso é fé. É acreditar que Deus é maior do que tudo e é maior do que todos. E que nada vai acontecer na nossa vida se Deus não der a permissão. Eu vejo Jó perdendo 10 filhos. Mas sabe, por trás dessa atitude de Satanás, com a permissão de Deus de ferir os filhos de Jó, tinha uma coisa muito maior do que desfilhar Jó. Era acabar com a descendência. Para quem estuda genealogia, sabe que descendência para judeu é tudo. É tanto que quando uma mulher não tinha filhos, ela era considerada alguém que tinha pecado, que tinha caído em desgraça diante de Deus. Era um opróbrio a vida dela. Ela carregava um opróbrio. Você vê essas mulheres tão angustiadas, orando, chorando, se deprimindo. Porque a descendência era importante para o judeu. Por que é que o inimigo tem atacado tanto esses dias a família? Tem propagado tanto essa ideologia maligna, chamada ideologia de gênero, que a nossa governadora é uma das propagadoras disso. Por quê? Porque a ideologia de gênero acaba com a descendência. Você já viu mulher com mulher gerar alguma coisa? Não gera. Homem com homem gera alguma coisa? Não gera. Nem um cão, nem um satanás não gera, nem um demônio. Não gera nada. Então o que acontece? Acaba com a descendência. Acaba com a raça. O papel de Satanás desde o início foi perseguir a descendência de Jesus. E hoje a igreja faz parte dessa descendência. Nós somos filhos de Deus, somos cordeiros com Cristo. Pertencemos a Ele. Ele quer acabar com isso. Uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção é o que está por trás. Que a gente, não, esse negócio de homem com mulher é uma opção, homem com homem, mulher com mulher, é uma opção de amor, cada um tem direito de optar,
O que importa é se estão se amando e tal. É uma opção, ninguém tem direito de fazer nada contra, é a opção deles e tal. Mas por trás de tudo isso há um projeto maligno. Há um projeto de Satanás para acabar com a descendência. Eu não teria nenhum problema. Você é mulher, quer se juntar com outra mulher, é problema seu. O que é que eu tenho com isso? Humanamente, fisicamente, eu não tenho nada com isso. Nem se você fosse da minha família, porque cada um é responsável diante de Deus por si mesmo. Se você é homem e quer se juntar com outro homem, beleza, problema é seu. O problema é que eu sei que por trás disso há uma ação maligna. Aí eu não posso dizer que é beleza, não posso concordar, não posso me conformar com isso, não posso dizer que isso está certo, que você pode fazer isso, que está tudo bem. Não está. Nem está, nem vai ficar. E o julgamento de Deus sobre isso é pesado. Por quê? Porque isso é um plano, é uma ação de Satanás para destruir aquilo que Deus construiu lá no começo, que é uma família. Irmãos, Pedro começou a negar Jesus quando deixou de vigiar, quando se esqueceu de vigiar. Não vigiou sobre a palavra que Jesus deu especificamente para ele. Não vigiou quando Jesus foi atacado pelos soldados. Não vigiou quando começou a seguir a Jesus de longe, quando se afastou, quando tomou a decisão, não vou me comprometer. Estava disposto a morrer, mas de repente não estava disposto nem a se comprometer. Quando alguém diz, você é um dos deles? Não, eu não conheço esse homem, nunca andei com ele, nunca nem vi, sei nem quem é. E a gente precisa ter muito cuidado. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse Jesus olhar para Pedro, encarar Pedro, mostrar a Pedro que ele ainda era o mesmo, que mesmo com todas essas atitudes negativas dele, ele ainda amava Pedro. A questão de Jesus, quando confrontou Pedro, foi: Pedro, você acredita que eu lhe amo? Não. Jesus nunca deixou de amar Pedro, assim como ele não deixa de amar nenhum de nós. O confronto foi, a pergunta foi diferente. Pedro, você me ama? Você estava disposto a morrer por mim, mas você correu na primeira dificuldade. Você amou? Amor divino, amor ágape? Não. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. O amor vai até o fim. É como está escrito em 13 de João, Evangelho de João. A Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Quer dizer, um nega, se escandaliza, todos deixam, mas ele foi até a cruz. Podia ter deixado de ir. Eu vou morrer por um bocado de gente ruim desse jeito, ingrata desse jeito, que no primeiro aperto me largaram sozinho, me deixaram. Por isso que Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, ter dado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós miseráveis pecadores. Nisso conhecemos que o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. Ele não nos amou porque a gente era bom. Ele não nos amou porque, como não amou os discípulos, porque os discípulos ficaram com Ele até o fim. Não, eles abandonaram. Mas Ele amou porque Ele realmente escolheu e decidiu nos amar, apesar de tudo que somos, apesar do que não somos, apesar do que fazemos, do que não fazemos. Ele escolheu nos amar. É como está escrito no livro de Marcos Lucado: Ele escolheu os cravos. Escolher os cravos significava que Ele escolheu ir à cruz até o fim, por amor a nós. São algumas reflexões que a gente precisa fazer nessa noite. E entender que Deus nos amou de uma maneira tal, e Ele espera que a gente, no mínimo, corresponda a esse amor que Ele nos teve. E que nos tem, né? Que Deus nos ajude a permanecer no amor dEle. Amém.
Também tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus. Convido os irmãos que estão aqui, ficar de pé e vamos todos orar ao Senhor nosso Deus. Deus eterno, Senhor de bondade, te louvamos e agradecemos, meu Deus, pela tua presença aqui neste lugar, meu Pai, que se fez manifestada aqui neste lugar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha, meu Deus, abençoar cada servo, a cada família, meu Deus, conforme a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, te pedimos que venha, meu Deus, com a tua mão, guardar, meu Deus, a cada vida, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, te pedimos que fique conosco. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aqui encerramos a nossa transmissão ao vivo de hoje. Agradecemos a todos que acompanharam a live e lhes convidamos para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, onde aqui teremos mais um culto do Departamento de Obreiras. Até lá!